Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que a graça do Senhor, maravilhosa graça, possa cobri-los nesse tempo, cientes da misericórdia, da graça de Deus, de quem nós dependemos sempre, né? A quem nós buscamos com todo o nosso coração. Boa noite para todo mundo. Onde é que vocês estão? Conte aí para a gente poder compartilhar. Recebam já de cara aqui um abração. Que Deus dê graça e sabedoria a todos nós nesse tempo. Boa noite. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Valeu, gente. Pode chegar. Vamos convidar nossos amigos aí que estão aí pelo Instagram para virem participar aqui também aqui da nossa live. Hoje nós vamos receber o Alex Dias Ribeiro, conhecido com a sua habilidade nas pistas, um homem que teve um encontro com Jesus e uma transformação gerada pelo Espírito Santo de Deus na vida dele ao longo da caminhada. E é um privilégio muito grande poder conhecê-lo aqui, conversar um pouco. Ele já esteve com a gente na nossa igreja, Igreja Presbiteriana das Américas, uma outra ocasião. Foi um tempo muito legal com ele lá na igreja presencialmente, né? Hoje a gente vai ter esse tempo aqui tendo a oportunidade de interagir com ele, mas também quero interagir com vocês, né? Onde é que vocês estão? Aí a Norma está dizendo que está em casa, está em Turiaçu. O Luiz César está na clínica de hemodiálise com a esposa. Deus abençoe. Luiz, dá um beijo nela aí, tá bom? Por favor. Diz que eu estou mandando um abração para ela aí, obrigado. Aí o Carlos Alberto Henrique, meu cunhado, Renata, minha irmã, ambos em São Paulo, acompanhando a gente aqui na nossa live, aqui na Igreja das Américas. Aliás, quero convidar você para conhecer todas as nossas mídias sociais, o Twitter, o Instagram, que é onde nós estamos, também conhecer o YouTube e todo o nosso engajamento também no Facebook, que é um privilégio grande a gente poder usar todas essas redes, né? Usando tudo isso para a glória de Deus, para a gente ver o reino de Deus ser expandido, o reino de Deus crescer. E é muito bom que a gente faça isso, é muito bom que a gente viva esse tempo juntos. Como é que está o seu dia? Como é que você está encerrando esse dia de hoje? Fala para mim. Animado, animada, feliz, um pouco apreensivo, coração agradecido. Como é que vocês estão? Conta aí. Aí o pastor Charlinho, aquele abraço, queridão, Deus te abençoe. Obrigado aí pela companhia. Estou vendo ali Suzana, Cleide, Maria Cláudia. Muito bom, hein? Pastor Josias e Nelma, muito obrigado pela presença de vocês aqui também. Sempre muito especial. Quero agradecer e pedir que Deus abençoe a vida de cada um de vocês grandemente também. Quem mais está chegando aqui, está entrando para estar interagindo com a gente, que Deus abençoe de maneira muito especial, preciosa a cada um de vocês. E eu quero a Andréia, Flávia, Francisco, Luiz César preocupado, suspeita de Covid do filhão, que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Deus abençoe a cada um de vocês e fortaleça vocês em todo o tempo. A gente tem que olhar para trás e agradecer. Está aí o Lucas Fernandes. Eu quero dizer que o nosso convidado especialíssimo de hoje já está aqui. Não vou dizer que está na área, vou dizer que está na pista, para ficar mais dentro da... Alex Dias Ribeiro, seja bem-vindo. Boa noite, meu querido. Quero apresentá-lo aqui aos nossos internautas, a turma que está acompanhando a gente aqui pelo Instagram da Igreja das Américas. Alex é um querido, é uma pessoa a quem Deus resolveu abençoar com vários talentos e vários dons. Alguém que foi alcançado pelo Evangelho de Cristo e não teve nunca vergonha de assumir a sua fé. Esse vai ser um dos nossos assuntos, né? Quem tem vergonha de assumir a fé? Ele nunca teve isso, fez isso através do seu carro, através da sua palavra, através da sua vida. Quero dar boa noite e acolher com carinho Alex Dias Ribeiro aqui no Instagram da Igreja das Américas. Alex. Boa noite. Bom estar com você aí, a sua patota, aí, a tua turma. Tá tudo bem contigo, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Que bom. Bom tê-lo aqui conosco. Alex, você literalmente correu o mundo inteiro, né? Conhece várias partes do planeta, tem amigos em vários lugares,
enfim, conexões já estabelecidas. Como é que esse povo está vendo o mundo e como é que você está vendo este mundo nesse momento turbulento, amigo? Com isso, eu tenho perguntado para Deus todo dia. É, com certeza, no começo eu achei que ele estava pegando leve, assim, estava dizendo, alô, ô, abre o olho aí porque o bicho vai pegar. Depois eu vi que o negócio é mais sério. E o que eu tenho procurado entender e ler e mesmo orar, pedindo a Deus qual é o recado, né? Acho que tem recado para todo mundo. Tem um recado geral para o mundo que dá uma parada. Essa pa- 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 Pandemia. pandemia está virando um pandemônio. Por quê? O vírus ele é letal, ele é perigoso, mas o medo amplifica. O bicho é microscópio, você nem vê, e o medo que ele causa nas pessoas faz com que esse mísero verme fique do tamanho do Godzilla, sabe? Ou de uma besta apocalíptica. Então, aí o que ele está dizendo para o mundo é que abre o olho, porque o dia está chegando. O dia é o dia da vinda de Jesus Cristo, é o dia antes disso, o arrebatamento da igreja para os que são pré-tribulacionistas, né? Tem um fator escatológico, tem também um fator psicológico, tem vários fatores. Para a turma que está muito longe, muito rebelde, é um puxão de orelha. Para os cristãos que estão esperando a volta de Cristo, que já tem o passaporte carimbado, é uma tarefa. Agora é a hora da gente proclamar para o mundo aquilo que é a maior necessidade do ser humano, que é a presença de Jesus Cristo no coração, a transformação que o Evangelho faz na vida das pessoas, a certeza da vida eterna, a esperança. Mas isso não é para você guardar para você, não. É a hora de você compartilhar. Pela lei da oferta e da procura, está havendo muita procura. É verdade. Está na hora que nós temos que ser o sal da terra, a luz do mundo, bom perfume de Cristo, não tanto dando chá de Bíblia nas pessoas, mas vivendo um cristianismo verdadeiro, para que eles percebam e sintam a diferença. E para cada indivíduo também tem uma mensagem aí. O que isso me afeta diretamente, como eu vou reagir a isso. É uma oportunidade tremenda de você fortalecer as suas convicções cristãs. A sua fé está sendo testada, porque é transtorno para quase todo mundo, né, essa situação. Aí já teve desdobramentos econômicos, crise política, cada um, os espertões estão cada um tentando capitalizar em cima disso. Então, está uma bagunça. Eu não sei se você se lembra, Alex, de um filme chamado Inferno em Chamas. Você eu viu ouvi esse falar filme? dele, eu não vi. Não vi. Esse filme era uma ficção descrevendo um pouco da morte, do inferno. Eu vi na adolescência, rapaz, é um negócio terrível para a adolescência, que é aquele impacto assim, mas funciona, né? Mas aquele impacto visual assim. Depois também, antes dele, teve um LP, long play, chamado A Última Trombeta. A Última Trombeta, que era muito usado em acampamento, né? O pessoal colocava, dava um terror. E essas eram ferramentas utilizadas para trazer para as pessoas um lugar assim, a vida não é só isso aqui não, hein? Tem outra... E a gente agora tá vendo isso ao vivo, né? De uma forma tão intensa, isso está diante dos nossos olhos, né, Alex? É verdade. Isso leva a uma reflexão, né? A situação que a gente está vivendo. O mundo não vai ser o mesmo. Quando voltar ao normal vai ser outra normalidade. Então, todos os valores, o pessoal está reavaliando, né? O que vale mais? O que vale um carro bacanão, um caro, bonito, possante, parado na garagem, né? Para que agora que eu vou ir no supermercado se eu posso comprar delivery? Então, acho que
até a própria dinâmica da igreja, né? Esse negócio da igreja virtual agora, a maioria delas tem um acréscimo em número de followers, de seguidores, tremendo. Gente que não vinha na igreja está indo na igreja virtual no domingo, né? Eu mesmo assisto aí 3 a 4 cultos por domingo. É isso aí. Eu vi uma frase que o cara estava dizendo o seguinte, que o culto é online e o indivíduo ainda chega atrasado. Então tem muita coisa que precisa melhorar. Alex, você se tornou conhecido como piloto. Eu sei que seu começo foi em Brasília, você saiu de Belo Horizonte, foi para lá. Enfim, aí de repente quando você viu os carros na pista e aquela paixão foi sendo acesa e aí te incendiando de uma forma linda, assim, muito, muito intensa, né? Automobilismo é uma carreira difícil, né? Parece uma carreira fácil, que até para quem nunca andou, por exemplo, eu fui andar de kart uma vez, e antes de eu entrar no kart, Alex, eu olhei e falei, isso é muito fácil, isso é tranquilo, isso é muito fácil. E aí nós fomos para a pista, aí tivemos aulinha antes de começar, tranquilo, aulinha, beleza, entrei no carro, perguntei assim para o rapaz, o instrutor, onde é que é o acelerador? Ele falou assim, o acelerador aqui, o freio. Quando ele foi falar do freio, eu falei, não precisa do freio. Hoje eu só vou acelerar. Alex, eu estava crente, rapaz, crente mesmo. Aí entrei no carro e acelerei. E de repente eu descobri que não era absolutamente nada do que eu imaginava. Cheguei numa bela de uma curva, na primeira voltinha ali ainda, né? Peguei uma bela de uma curva, não consegui parar e o carro, enfim, virou o carro, eu virei de lado. Isso aqui, esse braço, ficou com aquelas manchas de sangue. E a igreja, o pessoal da igreja olhando, eu falei assim, não, eu não posso desistir, né? Eu não pode parar. Eu falei pro cara, meu amigo, me arruma um outro carro, agora pega um carro bom, hein? Quero um carro bom agora. Alex, é um mundo completamente diferente. Como é que você entrou nisso? E que paixão é essa que te moveu ao longo da sua vida e até hoje? Bom, eu acho que eu já nasci predisposto, assim, predestinado com a paixão por máquinas, né? Eu era fascinado desde pequeno com carro, avião, trem, caminhão, barco, a motocicleta. E quando os meus heróis, eu fui criado no interior de Goiás. Eu nasci em BH, mas meu pai foi ser médico lá em Ceres, Uruana, Anápolis. E era garoto da roça. E os meus heróis naquela época, quando eu tinha meus 9, 10 anos, eram os motoristas de caminhão. Eles sabiam tudo, entendiam de automóvel. Mas quando a gente foi para Brasília bem cedo, nós chegamos lá em janeiro de 57, nós vimos uma cidade brotar do nada, era a terra do sonho aquilo. E na inauguração teve uma festa de arromba e um dos programas da inauguração, da festa, era uma corrida de automóvel. Eu fiquei absolutamente fascinado, eu tinha 11 anos. Eu falei, quando eu crescer eu vou ser piloto. E daí fui atrás de conhecer o que era necessário para ser piloto. Então, dos 11 aos 18, foi uma época de pesquisar, ler, entrar em oficina, cravar os mecânicos de pergunta, até eles me botarem para fora. Sai aqui, moleque, para de fazer pergunta difícil. E aí, quando cheguei em 18 anos, eu estava sabendo tudo, mas sem condição de ter um carro. Descobri, conhecer o assunto, me convenceu que o meu sonho era impossível. Isso gerou uma frustração enorme, porque é um esporte caro, né? Então, eu não tinha condição nem de... E se eu tivesse um carro, não tinha dinheiro nem para pôr gasolina. E meu pai não era um cara rico para me dar ser pai patrocinador, né? Então, eu comecei a orar, pedir a Deus um carro. E no auge da minha frustração, minha mãe viu que eu estava triste, pagou para mim uma semana na Palavra da Vida, em Atibaia. Eu fui lá e foi um tempo assim de revigoração espiritual, né? E de contato com Deus. E na noite da fogueira, no último dia lá, eu fiz uma proposta para Deus. Eu falei, chefe, só o senhor que pode viabilizar a minha carreira. Se o senhor viabilizar a minha carreira, eu te prometo que eu vou ser um
anunciador do Evangelho até o fim da minha vida. Cara, aí Deus fez convergir uma série de situações que nos permitiram, eu falo nós, porque era eu e meus colegas do Autorama, das corridas de bicicleta, acabamos de chegar no Salão do Automóvel de 66, cheio de ideia na cabeça, e sem poder, sabendo o que fazer, mas não podendo fazer por falta de recursos. E aí Deus começou a abrir, assim, a gente envenenou um DKV da mãe do Zeca. Essa DKV era uma Vermaguete, ficou imbatível nos pegas noturnos lá em Brasília. Nós falamos, yes, we can do it. Daí, montamos uma oficina no fundo do quintal da casa da Dona Lourdes, a mãe do Zeca. E começamos, a gente tinha uns dois alicates, 3 ferramentas, uma marreta. E nós estávamos ali naquela dificuldade, aí veio o Eladio, nós éramos 4 mosqueteiros, eu, o Zeca, o Eladio e o João Luiz. E o pai dele, ele falou, meu pai tinha uma oficina em São Paulo, em sociedade com o meu tio, e lá tinha umas ferramentas profissionais e tal, e o negócio não deu certo, a oficina está fechada. Eu vi o que a gente pode fazer. Conversou com o pai dele e falou, pode ir lá buscar tudo. Aí nós fomos a São Paulo, no carro da mãe do Zeca, o nome dele é Rora Willis. Chegamos lá, ficamos que nem Alice nos Países das Maravilhas. Tinha tudo para você virar um Fusca do avesso e montar de novo. Agora a gente tinha as ferramentas, tinha o local para trabalhar, e começamos a trabalhar no carro dos nossos pais, dos nossos professores, dos amigos, dos pais que tinham dinheiro, porque nós não tínhamos nada. E com isso, de repente, nós montamos uma infraestrutura, mas não tinha o carro ainda. Aí meu pai teve um baita acidente com o Fusca dele, né, pro trabalho, e quase morreu. O carro ficou um bagaço, sucata mesmo. Aí eu fui lá e pedi para ele que sobrou do Fusca. E ele deu para a gente aquilo, nós jogamos a carroceria fora, que era PT mesmo. Conseguimos desentortar o chassi, montamos um eixo dianteiro todo com peça de ferro velho. A gente estudava no Científico da Universidade de Brasília, tinha uma matéria chamada Práticas Educativas Vocacionais. Então eu montei o clube de mecânica, e teve um lá que montou o clube de política, acabou sendo presidente do Brasil, e alguns senadores saíram de lá também. Hoje tinha o clube de cinema, clube da ciência, clube do Beija-Flor. E aí a gente trabalhava assim, nós fomos numa revenda da Volkswagen e explicamos o programa, e eles abriram as portas para a gente passar toda quarta-feira, 2 ou 3 horas lá na revenda. Eles designaram o mecânico-chefe deles para ser o nosso tutor, e nós tínhamos acesso ao ferro velho. Aí, nesse ferro velho, foi que nós construímos muita coisa, muita peça trocada, assim, principalmente com a coisa de seguro, troca tudo, não tem esse negócio de consertar muita peça. Então, ali era a nossa fonte inesgotável de peças para montar uma coisa chamada objetos não identificados, quando aparecemos na pista com aquilo. Na corrida 1000 km de Brasília, prova do Campeonato Brasileiro. E a gente apareceu na pista com aquilo, o povo quase morreu de rir. Para encurtar uma conversa comprida, a largada era por sorteio, que era um circuito de rua, então não tinha prova de classificação, nada, nem muito treino. E no sorteio nós fomos sorteados com o último lugar no grid. E aí eu lembrei, aí o carro eu pintei Cristo salva no carro. Mas era Cristo a única esperança, era um slogan da campanha dos batistas, da Junta da Convenção Batista Brasileira, campanha nacional de evangelismo. Então, Cristo a única esperança. Bem pequenininho, só para Deus ver lá com uma lente lá dentro. Mas estava cumprido o trato, né? O trato estava cumprido. Está cumprido. Alex, quanto tempo da noite da fogueira a essa corrida em Brasília? A noite da fogueira foi no início de dezembro. Em janeiro nós começamos a fuçar na pracinha da mãe do Zeca. Em março nós já estávamos com as ferramentas. Meu pai tinha tido acidente em novembro,
em setembro. O Fusca estava largado lá no quintal da casa de um amigo dele, com uma lona em cima. Aí, acho que em maio, junho, nós começamos a trabalhar no carro. Primeira parte mecânica, né? A gente nem pensava em fazer um carro de corrida, porque os Fuscas eram muito lentos para correr contra os DKVs e os Gordines. Mas era o que a gente tinha. Então eu ia fazer um carro de rua. Mas a gente um dia teve só o chassi peladão, com 4 rodas, um banco, um cinto para não ser ejetado, e saímos para dar uma volta, só com o chassi. E era muito rápido. Aham. Se a gente entrar entrar na corrida com isso aqui, nós vamos matar os caras na relação peso-potência. O Fusca não tinha potência, mas o cara era muito leve. Uhum. Então, nós só fizemos uma lataria só para passar na vistoria técnica. Aí nós estudamos bem o regulamento. E aparece, mas foi feito em 25 dias. 25 dias. A corrida foi 17 de setembro. Então, 9 meses. Que nós começamos a trabalhar dele deve ter sido de abril até... Vinha devagar, porque não tinha grana, nem nada. E a hora que decidiu mesmo foi metade da segunda quinzena de agosto. Entre a fogueira e a pista. E o resultado, qual foi? Segundo lugar. Olha aí, coisa boa. Alex, a gente quando lê a Bíblia fica assim, por exemplo, a gente lê a carta de Paulo a Filemon. E Paulo diz que Filemon, ele o encorajou. Diz até que a expressão é reanimou meu coração. Ele tinha uma capacidade disso. Encorajamento é fundamental em todas as áreas. A gente está vivendo um tempo agora que, para ter gente para derrubar, tem fila. Para ter gente para encorajar. E o automobilismo, o esporte, aqui eu faço uma analogia, né? O automobilismo e a vida, né? O quanto foi importante o encorajamento para você e o quanto você percebe que há esse valor do encorajamento para a nossa vida. Eu não estou falando de uma coisa assim, de um chavão, não, sabe? Vai dar tudo certo, eu não estou dizendo isso, não. Estou dizendo encorajamento mesmo, aquele que reanima o coração, tem essência. Bom, a carreira no automobilismo é muito difícil. Para você vencer nesse campo aí, foi um milagre a nossa história, mas muita coisa a gente aprendeu no processo, né? Primeiro é que o que é impossível não é tão impossível. Se você põe dedicação, foco, muito trabalho, né? A gente trabalhava às vezes 18 horas em cima na oficina e tudo, mas a gente tinha um objetivo, a gente queria muito uma coisa. E então, acho que o desafio e as dificuldades fazem você crescer muito. Assim, por exemplo, você vai trabalhar com um músculo para ficar forte, você tem que ir para a academia e malhar muito, muito, puxar muito ferro para ele crescer. E o mesmo acontece na fibra espiritual, no lado psicológico, no emocional também. E eu quero focar agora no espiritual. Deus tem um caso de amor com todas as criaturas dele. Ele ama cada ser humano de paixão. Os que conseguem ter um relacionamento com ele têm uma intimidade com todo o poder do universo. Tem esperança, tem certeza da vida eterna. Então, num momento desse que nós estamos vivendo, eu trabalhei muito, assim, li muitos livros de autoajuda, né? E escrevi outros também. Mas eu cheguei à conclusão que a autoajuda é muito bom, é melhor do que nada. Mas ela depende do que eu posso fazer por mim mesmo, é autoajuda, né? Agora, os meus são de autoajuda com L. Autoajuda, ajuda do alto. Então, a ajuda do alto é vital, de vital importância, porque todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Uma criatura muito bem engenheirada. Ele tem quatro dimensões, que é a dimensão física, a dimensão intelectual,
que é o computador, né? A física é o chassi, a dimensão emocional e a dimensão espiritual. Então, para um cara estar bem equilibrado e de acordo com a vontade, uma máquina funciona bem se ela é usada de acordo com as especificações do fabricante, o manual do fabricante. Até nisso nós temos o nosso manual do fabricante, que é a Bíblia. Ali está tudo direitinho que você precisa para funcionar bem essas 4 dimensões, que é que nem um motor de 4 cilindros. Se um cilindro não vai, o carro anda pof, 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 pof. Se desligar 2, mal sai do lugar. Com 3 nem anda. Se ficar em um cilindro só, ele nem anda. Talvez nem pegue. Então, para você ser um sujeito que funciona bem como ser humano, você tem que ter essas 4 dimensões funcionando direitinho, redondinho. Só que tem uma ordem de hierarquia. É o espírito controlando a fé e a razão, né? A emoção e razão, e esse conjunto controlando o corpo. Esse é o cara funcionando bem. E é em cima disso que vem toda a ajuda que a gente pode ter para viver em harmonia com o universo, com Deus, com o próximo e encarar as barras pesadas, né? As dificuldades. Então, nesse momento de ameaça, que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Se vai escapar, se virar se ele proliferar, e ele é bom de se proliferar, né? Se não conseguir segurar agora no começo, pode vir uma segunda onda, uma terceira onda e matar muita gente. Então, mesmo que haja a cura, quando tudo isso normalizar, vai virar tudo, vai afetar a vida de quase todo mundo. Já está afetando. Então, há uma consequência econômica, uma consequência social, uma consequência... o mundo nunca mais vai ser do jeito que era. É verdade. Então, para você navegar por instrumentos, você tem que ter a fé. Aí você pode navegar no meio das nuvens, não sei para onde eu estou indo, mas eu sei que o meu piloto é o homem lá em cima, né? Tem uma frase em inglês que eu gosto muito: I don't know what the future holds, but I know who holds the future. Boa. Não sei o que o futuro tem para mim, mas eu sei quem controla o futuro. Então, essa esperança dá uma baita segurança. Tem um aspecto que envolve aviação, que você falou aí, e a gente lembra, por exemplo, muitas e muitas vezes em aeroporto, o tempo está fechado e aparece lá o piloto com óculos escuro pendurado. E aí você olha para aquele óculos escuro e diz: esse cara tá vindo de onde, está indo para onde, esse camarada, que está com óculos escuros. Aí depois que atravessa as nuvens e diz: agora eu entendi. Então, o fato dele saber disso dá a ele a segurança de que o óculos escuro vai ser útil. Tem certas coisas que a gente pode não estar vendo. Nem ele estava vendo, nenhum de nós. A gente não está vendo, mas a gente sabe, porque a gente confia. Quer dizer, eu não sei o que o futuro me espera. Essa é uma frase minha: eu não sei o que o futuro me espera, mas eu sei em quem espero. E descanso, e confio. Ou seja, você tem todo um aspecto de identificar isso. Por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, sobre perda, que é um assunto difícil a beça. E vou começar falando de perda para falar a partir de derrota numa corrida ou uma derrota num campeonato, enfim. Esse olhar, quer dizer, você entra na pista e você pode olhar e dizer assim: cara, eu não tenho as mesmas condições que os outros. A chance de vencer é menor. Mas se você não tiver esperança, você nem entra na pista. Quer dizer, você tá ali, tem alguma esperança, mas lidar com a derrota. E aí tem um texto de Eclesiastes, que é duro esse texto, né? Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Eclesiastes 7:2. O que a gente pode aprender com derrotas? Muito. Porque celebrar uma vitória é muito fácil.
Só você ter o melhor carro, uma equipe boa, e, e não tem muito. No esporte a motor, a participação do piloto é 10%. 90% do resultado é o que ele está pilotando. Então, a vitória te faz refletir, te faz penar, te dá um desafio para você lutar por ele, de querer melhorar, de dar o melhor de si. Isso tudo se aprende com a derrota, né? Então, tem dois tipos de derrota. Tem uma que é aquela que decepciona muito, que é quando você tem o melhor carro e o imprevisto te trai, né? É o pneu furado, é o motor que fundiu, é um cara que atravessou na sua frente e você tem um acidente, ou você mesmo perde o controle. Aquilo você tem que estar no controle da besta fera o tempo inteiro, andando no limite, de vez em quando escapa. Então, aí, quando o cara para vencer em qualquer esporte de alto rendimento, nível de Fórmula 1, para chegar lá, o cara tem que ser um leão da força de vontade, de garra, até meio um perfil meio predador para vencer. E você tem que acreditar que vai vencer. Quando você acredita muito, você cria expectativas de vitória. E é certo, você tem que ter sempre a expectativa da vitória, senão você nunca vai vencer. Uhum. Mas quando a realidade não corresponde à expectativa, o resultado inevitável se chama frustração. Então, uma vez, quando eu era garoto aqui, eu tinha sido campeão brasileiro, número 1 do ranking dos pilotos brasileiros, estava com a bola cheia, indo para a Europa. Eu fui campeão na Fórmula Ford, indo para lá para correr de Fórmula 3. Eu encontrei com o Jacques Stewart, que era o grande adversário do Emerson Fittipaldi, aqui em Interlagos, no GP Brasil. Naquela semana era o aniversário do Emerson, e ele deu uma festa e tal, os pilotos todos lá, e o Emerson me apresentou para o Jacques Stewart, e contou um pouco da minha história, esse garoto tem futuro e tal. Aí ele prometeu me dar uma mão, me ajudar lá na Fórmula 3 inglesa. Quando ele falou isso, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, quase eu dei um beijo nele. Eu tinha imagina, o tricampeão do mundo falar isso para mim, que era o Jacques Stewart. Aí ele falou, mas não se anime muito, não. Eu falei, por quê? Ele falou, porque esse negócio de corrida de automóvel tem alegrias e tem frustração. Só que o número de frustração para cada alegria é 10 para 1. Então você tem que saber digerir a frustração e, e, e continuar lutando o tempo todo. Agora, teve uma fase, que foi quando eu entrei na Fórmula 1, eu sempre andei dos primeiros, na Fórmula Ford, Fórmula 3, Fórmula 2. Na Fórmula 1 eu entrei pelo cano. Eu tinha o pior carro da Fórmula 1. Então, meu lugar na fila, a Fórmula 1 é bem previsível. Na frente vão ter atualmente duas Mercedes, duas Ferraris, duas Red Bull, e na última fila duas Williams. Está sendo assim. Eu estava nesse padrão. Então foi um ano de muita frustração, e foi tanta frustração, tanto mau resultado, que eu perdi meus patrocinadores, e foi o fim da minha carreira na Fórmula 1. Então, essa foi a dor enorme. E eu tive que conviver, que foi a grande perda da minha vida. E como é que você deu a volta nisso? Bom, primeiro veio a depressão, né? Eu fiquei bem ruim. E aí, quando eu estava no fundo do poço, o Guilherme Kerr, de Vencedores por Cristo, me deu um livro, Dinâmica da Vida Cristã Autêntica, do Ray Stedman. Aí eu fui ler isso, cara. E aí, Paulo, topei lá a conversa que o Paulo falava. Graças a Deus, que sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta o seu poder na nossa vida, alguma coisa assim. Aí, graças a Deus, que sempre me conduz em triunfo, eu falei, esse Paulo foi campeão do quê para falar um negócio desse? Aí fui estudar a vida de Paulo, né? Foi apedrejado até ser dado como morto, nossa, entrou num navio que afundou, 2 barcas furadas na caveira dele, vivia preso, encana aqui, encana acolá. Falei, pô, esse cara foi campeão do quê para falar um negócio desse? Mas aí eu vim ao comentário do
do Ray Stedman. Ray Stedman. Agora Paulo está em Roma, algemado a dois jovens da guarda pretoriana, que ele é prisioneiro do César, e ele vai comparecer à presença do César, mas o César andava com a agenda muito cheia, então ele ficou um tempão. De 6 em 6 horas trocavam a guarda. E aí ele faz o comentário. Imagina o que aconteceu aqui. Se você souber ler nas entrelinhas, Deus está elegendo Paulo como diretor de evangelização do Império Romano. Porque esses guardas da guarda pretoriana, eles veriam a ser no futuro a elite. Até muitos deles, muita influência no Império. Então, imagina passar 6 horas acorrentado ao Paulo, quanta coisa boa eles não viram. E foi assim que o cristianismo entrou em Roma, através das cadeias de Paulo. Até que 300 anos depois, Constantino foi o primeiro imperador romano e fundou a Igreja Católica Apostólica Romana, e o cristianismo foi espalhado para o mundo inteiro, porque Paulo estava em Cana. Então, quando ele falava sempre nos conduz em triunfo, é que é o triunfo não do Paulo, mas dos planos de Deus através da vida dele. Aí eu entendi, caramba, então Deus deve ter um plano para mim através desse abacaxi todo. E ali eu comecei a entender as coisas, estudar, e Deus me tirou do atoleiro, aí, na base da autoajuda, ajuda do alto. E foi do próprio apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, em Cristo nós somos mais que vencedores, e aí você pega esta frase e dá o seu livro. Fala um pouco sobre esse tempo aí. Esse foi o meu primeiro livro. Está calcado nessa história que eu te contei, que eu descobri que Deus usou Paulo. E eu falei, ele deve ter um plano para a minha vida. E aí eu tinha escrito um diário no tempo que eu estava comendo pão que o diabo amassou na Fórmula 1, para não matar o meu chefe de equipe, de raiva. Tinha tanta raiva dele que eu pensava que eu podia atropelar ele sem querer no boxe. E aí eu desabafava tudo nesse diário. Então, aí eu tive a ideia de escrever o livro Mais que Vencedor, porque eu me considero um mais que vencedor em Cristo. E aí ele me botou na mão um outro volante de uma máquina chamada Atletas de Cristo, que andava a mais de 1000 por hora na proclamação do Evangelho para todo o mundo. Foi a minha segunda encarnação. Brincadeira. Não acredito nessas coisas, não. Só brincadeira, mas a minha segunda carreira. E aí foi assim a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Assim, Deus me usou de uma maneira muito, muito forte. Por isso me convidaram para ser diretor de Atletas Cristo. Eu relutei em aceitar. Aliás, eu disse não da primeira vez, porque eu estava com muitos projetos na cabeça. Era fazendeiro, comprei uma fazenda, fui plantar jojoba no Tocantins. Uma aventura tipo Indiana Jones. E Deus foi me buscar um dia no fundo do poço, literalmente. Deu um pepino na bomba de puxar água da cisterna, e estava só eu e o meu ministro da Agricultura lá, que morava na fazenda. E o poço deu água na cheia, na época das chuvas. Quando veio a seca, o lençol freático baixou, o poço secou. Então tinha que dar um fundo no poço. Então, 25 metros de profundidade. Então eu descia com o silos pendurado no sarrafo, que eram 2 forquilhas, um tronco de árvore assim, e iam com a cruzeta para a gente puxar. Ele cavava e eu puxava para cima. Nós fizemos isso da hora do café da manhã até a hora do almoço. Aí no fim eu não aguentava mais. Aí eu falei, Silas, vamos fazer o contrário. Eu desço, cavo e você puxa. E aí passei lá umas horas puxando, quando chegou uns 4 horas da tarde, assim, o sol já estava mais deitado, né? E ficou escuro lá dentro. Estava só eu e uma perereca albina, assim, quietinha na parede. Eu olhei para a perereca e falei, o que eu estou fazendo aqui? E
Aí o Espírito Santo falou comigo, não foi a Berereca que respondeu. É bom Não que se tava, não. diga, né? Ele falou para mim assim, você está aí desobedecendo, seu tonto. Aí ali foi a virada. Logo depois, eles me fizeram um segundo convite, 4 anos depois, para trabalhar com Atletas de Cristo. E aí eu topei, e eles me deram carta branca. E foi assim que Atletas de Cristo, que tinha 6 grupos locais e mais ou menos uns 100 atletas cadastrados, chegou a ter 100 grupos locais e 7.000 atletas cadastrados em todo o Brasil. Ô Alex, eu Uhum. li, eu já te falei isso, que eu li o livro e numa fase muito importante de formação da minha fé, e isso Uhum. foi muito importante. Já te agradeci isso pessoalmente algumas vezes, e faço aqui mais uma vez, quero encorajar a quem conseguir achar, Uhum. né? Porque é muito importante a visão de quem estava na pista e experimentou dificuldades e lutas, mas se descobriu como mais que vencedor por causa de Cristo, que aí Uhum. muda a história toda. Muda a Muda tudo. história toda. É. No passo anterior, a gente se compara. Uhum. Né? Eu queria ser igual fulano, eu queria estar no lugar. E algumas ocasiões a pessoa até fica com, aí sim, essa autoestima abaladíssima e Uhum. começa a se achar muito inferior. E Uhum. alguns chegam a achar que Deus abandonou, que Deus não me ama, que Deus não me quer, que às vezes não conseguiu entender o Uhum. projeto maior de Deus. Uhum. Aí chegam os atletas de Cristo. Eu ia dizer que é fruto de uma experiência com a perereca albina, mas é fruto de uma experiência no fundo do poço, no fundo do Depois, poço em que depois. havia a perereca albina. Mas claro que você sabe, né? Mas eu quero dar o ponto de vista do lado de cá, né? De quem de repente descobriu que pessoas muito importantes e que eram muito conhecidas, muito relevantes na parte esportiva, eram cristãs Uhum. e que assumiram a sua fé em Cristo. Aí você tem alguns nomes, como João Leite, como Baltazar, para citar aqui os dinossauros, né? É. Aí eu pergunto a você o seguinte, Alex, o quanto esse evangelho que estava restrito à igreja, né? À igreja de alguma forma, né? Mas que até contou com muita restrição. Futebol, por exemplo, não era uma coisa muito que todo mundo estava de acordo. Vários segmentos da fé cristã eram absolutamente contrários, né? Não era absolutamente contrários. Então, o quanto esse evangelho que chegou na vida desse cara aqui, nesse lugar, desse homem, dessa mulher, num posto importante, num time de futebol, numa área esportiva importante, aí esse evangelho foi se espalhando. E hoje, quando você olha para trás, você assim, cara, hoje as pessoas assumem a sua fé, a gente nem sabe se é fé mesmo, mas assumem com muita facilidade, né? Uhum. Falam de Deus com muita facilidade. Como é que você vê esse processo, né, daquele tempo em que era muito raro encontrar alguém, mas quando alguém falava, você dizia, cara, esse cara é corajoso. Esse Uhum. cara está falando porque ele acredita mesmo nesse negócio aqui. Uhum. Ao ponto do todo mundo fala. E não necessariamente ter isso aí, essa passagem aí. Bom, a história do Atleta de Cristo começa com o João Leite e Baltazar. Ele teve um encontro com Cristo, uma transformação muito grande. Ele já era um goleiro do Atlético. E acho que ainda não era o goleiro titular. E Deus foi abrindo as portas e ele não se envergonhava do Evangelho. E teve. O João Leite foi um cara muito bem acompanhado quando ele se converteu. Pastor Ivênio, pastor Roger Foster, da editora Betânia, e o Abraão Soares, da MPC, esses 3 caras discipularam o João. Então, o João ele amadureceu muito rápido. Ele é um cara que tem conteúdo espiritual. Porque tem muito cara que é o happy clap, né? Aquele que, oba, aleluia, glória a Deus, crente canela de fogo. Que é muito fogo e pouca consistência. Então, o João foi um cara que teve as duas coisas. Ele
íntimo do Espírito Santo, mas também ele conheceu bastante da palavra, conhece bastante da palavra. Então, e outra coisa, o João tinha um testemunho que endossava o discurso, né? Que depois veio uma turma aí. Antes de falar no agora, o João, o Baltazar, o próprio Alex, foram os caras que fizeram discípulos. Então, aí veio uma segunda geração, que era a geração do Silas, do Jorginho, do Tafarel, do Amarildo. Então, essa turma aí foi bem discipulada também. Aí cresceu muito a coisa. Deus fez chover na horta dessa turma, assim, de modo... Assim, aí veio a conquista do Tetra. Eles me chamaram para ir com eles desde de ganhar os campeonatos. Eu fui em sete Copas do Mundo, sendo 6 presenciais e uma remota, por internet. Então, e nós ganhamos 2 títulos mundiais, 2 vices, e foi assim uma época de muita visibilidade para o Ministério. Aí virou moda. Se antes era o João Leite, por exemplo, tinha pastor que pregava de púlpito que aquilo não era de Deus, não, que a bola era o ovo do diabo, que não sei o que, era uma resistência. Mas depois dos testemunhos e da influência que Atletas de Cristo tinha na nossa cultura, especialmente na cultura do futebol, e a cultura do futebol influencia a cultura geral do brasileiro, aí todo mundo queria ter um atleta de Cristo na igreja. Aí nós começamos... Aí surgiram os caras que diziam que era, mas o discurso não batia de jeito nenhum. Então, veio alguns escândalos, tudo, e o pessoal só lembra dos que deram bola fora. Mas o número dos que andavam com Cristo era bem maior. Hoje nós vivemos uma outra realidade, né? A igreja invadiu o mundo com o televangelismo e tal, e as grandes potências, mas ela também foi invadida pelo mundo. Então, hoje existe muita libertinagem dentro do que se chama um cristão hoje. Então, e isso perde um pouco da credibilidade, né? Então, de alguma maneira, nós falhamos também na terceira geração, para passar o bastão para a outra seguinte. Então, quando os heróis, os BBBs, bom de bola, bom de Bíblia e bom de vista, vista, no caso, é a visão, então, que Deus deu para a gente, que é possível alcançar o mundo para Cristo através da linguagem universal do esporte. E o pico disso foi a conquista do Penta em Yokohama, né, com Luiz Kaká Edmilson, mostrando nas camisetas ideologizadas Jesus loves you, e aquilo foi transmitido via satélite para metade da população do planeta. Foi o ponto máximo da visibilidade. Hoje já vieram esses problemas, falta de conteúdo, perseguição também, que a FIFA começou a perseguir, o fato da gente não ter conseguido discipular os caras. Então, agora nós estamos passando por um período de renascimento, não, reentrada, com ênfase muito forte em discipulado. Nós queremos preparar uma outra geração para que Deus possa usar. Não tenta pôr o cara na vitrine se ele não tem o que dizer. Então, nós esperamos em Deus que no futuro a gente tenha uma reviravolta nisso aí. Você falou de discipulado, a gente está quase no finalzinho aqui, mas eu queria puxar antes disso a questão do chamado. O chamado dá o norte para a nossa vida. É o chamado que mantém a gente constante, apesar de. Né? Vamos encontrar dificuldade, batalha, mas peraí, eu tenho um chamado. É aquela expressão do apóstolo Paulo, né? Eu sei em quem tenho crido. Né? Isso é típico de uma pessoa corajosa, mas a coragem
não vem dele, né? A coragem vem do alto. Então o cara se enche daquilo porque ele está cheio do Espírito Santo, está cheio de Deus, né? E aí você fala do conteúdo, né? Quer dizer, a importância da pessoa ter, porque senão, na hora que bate ali, se tiver barulho demais, eventualmente está meio oco, né? Falta alguma coisa. Verdade. E você traz a questão do discipulado, que é a coisa mais, é o processo de treinamento mais bíblico que existe, mas que ao mesmo tempo a igreja de alguma forma ou negligenciou, ou a gente está redescobrindo a pólvora. Porque, claro, a gente está falando sobre esse tema em vários lugares, né? O discipulado, a importância dele para nós. Mas acho que também isso tem um aspecto de que a gente começou a ficar muito perto, mas muito longe ao mesmo tempo. A gente estava próximo, mas é um próximo distante. E agora a gente tem que ser um próximo, porque não há como fazer a diferença se não for com o conteúdo que Deus nos dá. Então, esse processo que você traz aqui, quer dizer, de discipular os atletas, de prepará-los, nos dá uma esperança de que a colheita, quando ela acontecer, e quem a define é o Senhor da Seara, né? Claro. A colheita, quando ela acontecer, ela vai ser uma bênção. Essa é a expectativa, Alex? É a expectativa do Senhor da Seara, né? Do fazendeiro mora, que é Deus. E felizes são aqueles que alinham sua vida com os propósitos dele, né? Eu creio que Deus tem um plano genérico para todos os seres humanos. Ele tem um plano genérico para todos os cristãos. E ele tem um plano individual. Ele está muito na moda o termo personal trainer. Ele é o nosso personal God. Então, Deus tem um plano para cada criatura. E feliz quem descobre o seu propósito, o seu plano, e constrói a sua vida em torno dele, né? Acho que foi Aristóteles que falou que quando uma das suas habilidades se encontra com uma necessidade da humanidade, aí está a sua vocação. Então, andar com intimidade com Deus é muito bom. Porque quando você encontra um cara totalmente comprometido com Deus, Deus pode usar esse cara para escrever a história. É só olhar na história da Bíblia, né? Os heróis da fé lá foram caras que se dispuseram a estar compromissado, fechado com Deus, dentro dos planos dele, pilotado por ele. Então, esse eu vejo que tem um fator que é essa coragem para poder enfrentar a vida e as adversidades a partir de um chamado de Deus para nós. Os profetas verbalizam isso de maneira muito clara nos seus textos, mas a gente lendo o contexto inteiro vê que a vida de alguém que se entrega para Deus numa área específica não é uma maré mansa, né? Não vai ter uma vida fácil, né? E você sofre, a gente lembra sempre que a carne milita contra o espírito milita contra a carne, você tem tentação, você tem aprovação, ou seja, é preciso estar muito ancorado, né? É preciso estar muito firme para poder avançar. E uma das coisas que nos leva a identificar é talento e dom, né? Enfim, há pessoas que querem cantar, mas cantar com evidência, né? Mas não receberam esse talento ou esse dom. Então, peraí, vamos achar outra coisa, né? Eu com automobilismo, na minha primeira prova de kart, eu já vi que, na verdade, o que eu achei que era de um jeito era completamente diferente. Não era bem isso aí que eu imaginava. Alex, eu queria pedir que você desse uma palavra de despedida aqui, mas uma palavra diante dessa realidade que a gente está vivendo hoje, mas para muita gente que vai retomar a vida, né? Daqui a pouco a gente vai retomar a vida. E existem, talvez agora muita gente esteja reavaliando a sua própria vida e os seus sonhos, projetos, né? Poxa, sonhei com isso, planejei aquilo e não fiz. E não fiz porque a vida é muito rápida. A vida é muito rápida. Mas agora, nesse pit stop,
que a gente está desenvolvendo aqui, a gente pode reavaliar, dizer, pera um minutinho, vou trocar aqui esse pneu não está bom, vou trocar isso, vou reavaliar vou mudar até de equipe, porque não está dando até aqui. Meu querido Alex, com você. Bom, o meu conselho é busca em Deus. O que ele está querendo dizer para você? Chefe, what's next, Papa? Qual é o próximo passo? O que nós vamos fazer daqui para frente? Eu estou aqui disposto a deixar que o senhor me dirija, me pilote. Eu estou cansado de dar trombada no poste. E o senhor pode ser um piloto muito melhor no carro da minha vida. Então, por favor, tá aqui a direção. Vai aí que eu confio no seu taco. Palavra boa. E é isso aí, descansar nele, deixar que ele te dirija, tá sensível, tá. Se você não sabe como chegar nele, o caminho é Jesus Cristo, o seu caminho é a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele está aí de braços abertos, o Deus está de braços abertos, que nem a história do filho pródigo, para a tua volta para casa. Você tem um início, seu destino e um destino final. O início foi quando Deus te criou do jeito que você é, com todos os seus defeitos, imperfeições, idiosincrasias, mas Ele te ama de paixão. E Ele quer que você chegue, termine a sua carreira, a sua corrida da sua vida. Na linha de chegada, Ele está lá esperando por você. Então, e a pista é o caminho, é Jesus Cristo. Então, você entregando sua vida para Ele, deixando Ele dirigir o barco da sua vida, você vai estar bem, vai estar alinhado dentro do propósito específico para o qual você foi criado. Esse é o melhor lugar que você pode estar em qualquer situação. Palavra boa, meu amigo. Palavra boa, meu querido Alex Dias Ribeiro. Deixa eu dizer para o pessoal que essa nossa live, daqui a pouquinho vai estar disponível no nossos stories, mas também no canal do YouTube da Igreja das Américas. No canal do YouTube vai estar disponível lá, daqui a pouquinho, para você rever, para você encaminhar para pessoas queridas que você ama, que sabem muito bem, tendo participado dela agora, que vão gostar, que vai ser uma bênção para a vida delas. A gente escuta o Alex, assim, a gente pode ouvir durante muito tempo, né? Tranquilo, sempre com a palavra oportuna, objetivo, claro, e dizer para vocês que sigam a gente aí nas nossas redes, aí, Igreja das Américas, no Face, no YouTube, no Twitter e aqui no Instagram. Amanhã, 18 horas, eu faço mais uma live com o querido amigo e pastor Renato Vargens. E eu quero agradecer, Alex, sua palavra, sua presença, que Deus te abençoe muito. Tem um minuto para a gente orar. Eu quero pedir que você ore, mas quero agradecer. Obrigado, Alex. Deus te abençoe muito, querido. Amém. Paizão querido, a gente quer te louvar porque o Senhor nos criou a tua imagem e semelhança, porque o Senhor nos ama de paixão, porque o Senhor tem um plano maravilhoso para a vida de cada um. E nessa noite eu quero pedir que o Senhor esteja visitando cada um dos nossos irmãos que estão ligados aqui e nos dando a tua paz, aquela paz que o mundo não pode oferecer, principalmente nessa circunstância, a fim de que a gente possa descansar nos teus braços, sabendo que aquilo que nos concerne, o Senhor sempre levará a bom termo. Pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Alex, aquele abraço. Falou, tudo bom para você. Tchau, gente. Fica com Deus, pessoal.